A oração não é apenas um ato solitário. Frei Gilson explora o poder da oração vocal, aquela que une a mente, o coração e a voz. Descubra por que rezar em comunidade, como fazemos no Rosário, tem uma força espiritual gigantesca e como até mesmo gestos simples, como o sinal da cruz, são formas de oração. Entenda por que Jesus prometeu estar onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Irmãos e irmãs, nós não somos anjos. Somos criaturas compostas de uma alma espiritual e de um corpo físico. É o homem completo, alma e corpo, que deve adorar a Deus. Como era, pois, de esperar, a forma mais elementar de oração é a que chamamos oração vocal, na qual a mente, o coração e as cordas vocais se unem para oferecer a Deus a adoração, a gratidão, a dor e a súplica que lhes são devidas. A oração vocal não deve ser necessariamente uma oração audível. Então, a primeira coisa que o livro está nos trazendo, a oração vocal, que não necessariamente você precisa soltar palavras audíveis. Podemos e assim fazemos frequentemente, orar em silêncio, mexendo somente os lábios da mente. Então, oração vocal também pode ser a sua mente que está falando com Deus. Mas se para rezar usamos palavras, ainda que as digamos silenciosamente, esta oração é a oração vocal. Às vezes os gestos assumem lugar das palavras na oração. Então você está entendendo? Existe uma oração que se chama oração vocal. Ajoelhar reverentemente diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, por exemplo, igual nós estávamos agora, ou persignar-se sem pronunciar alguma palavra, ou fazer uma inclinação respeitosa ao ouvir o nome de Deus, são formas corporais de oração e entram na classificação de oração vocal, mesmo que não se emitam sons. Mas a oração vocal deve ser necessariamente audível quando for um grupo que reza. Igual nós estávamos rezando agora, nós estávamos fazendo uma oração vocal. Deus não fez dos homens seres solitários, destinados a viver separados uns dos outros. Fez-nos entes sociais, membros de grupos, dependentes uns dos outros, primeiro do grupo da família e depois do grupo maior, composto por muitas famílias, a comunidade. Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus querendo que a gente reze em comunidade. Por isso que é tão bonito quando nós rezamos o nosso rosário. É tão bonito ver tantas pessoas reunidas. Milhares e milhares e milhares de pessoas reunidas. E aí essa palavra se realiza na nossa vida. Onde dois ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É tão bonito orar em comunidade. Atos capítulo 1, versículo 14, todos eles perseveravam unanimemente em oração, juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha, a comunidade perseverava na oração e Maria estava com eles. Eu quero dizer que Maria reza com você. Não tenha medo de rezar com Maria. O que nós estávamos fazendo no rosário agora? Rezando com Maria. Meditando os mistérios de Cristo. Porque o que é rosário? Meditar os mistérios de Cristo, paixão, morte e ressurreição, vida pública de Jesus, nascimento de Jesus. Nós estávamos meditando a vida de Jesus, mas com Maria. A oração em grupo ou em comum é especialmente grata a Deus. Já desde a origem do homem, a oração em comum exprimiu a nossa unidade em Deus, os laços de caridade fraterna, que deveriam unir todos os homens de boa vontade. Para nós católicos, representa, além disso, a nossa unidade no corpo místico de Cristo. É esta unidade que dá a oração de um grupo muito mais força que a mera soma das orações dos indivíduos que o compõem. A oração em grupo, ela tem uma força específica. Repito mais uma vez, por que o rosário ele é tão forte? Porque ele é uma oração em grupo, nós estamos rezando no mesmo objetivo, na mesma causa. Isso tem uma força gigantesca no mundo espiritual. Uma coisa é eu estar orando sozinho, outra coisa é outra pessoa que fala, eu vou rezar com você, Frei, para a gente rezar pela mesma causa que você está rezando. Outra coisa é, de repente, chegar mais uma pessoa e falar, nós 3 agora vamos rezar sobre essa causa. Imagine o nosso rosário com milhares de pessoas.
Atos 2, 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Olha que bonito. Então a igreja primitiva perseverava na oração, perseverava na comunhão fraterna, perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na missa, na fração do pão e perseverava na oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24. Assim todos juntos, unânimes, levantaram a voz a Deus. É o que faz que as orações de uma família que reza unida ou de um grupo que reza junto sejam tão eficazes e tão gratas a Deus. Então, por que a oração em grupo é tão eficaz? Porque ela cria mais força. E eu digo para você, irmão e irmã, por favor, se você puder, reze em família. Se você puder, reze em família. Que tal uma vez por semana reunir sua família para rezar o terço juntos? Uma vez por semana, 20 minutos, 25 minutos, vocês conseguem realizar esse ato, 20 a 25 minutos, um terço juntos. Claro, se puder mais. Me lembro de um dia que entrei numa casa, numa família, e de repente eu estava ali com aquela família de repente me disse assim, Frei, dá uma licença, porque a nossa família agora, eles faziam uma chamada de vídeo, e quem estava na casa se reunia e fazia chamada de vídeo com outras pessoas da família, e todo dia rezava o terço juntos. Que coisa bonita, todo dia rezar o terço junto em família. E 25 minutos, meia hora, de repente deu meia hora, já estavam de volta para os afazeres, para as coisas. Muitas orações como o terço ou as novenas recitadas em comum são orações de um grupo não oficial e por isso não são chamadas orações privadas. O que a gente rezou hoje aqui é uma oração privada. O rosário, o terço. Mas quando o corpo místico de Cristo, a sua igreja, ora oficialmente em seu nome, temos as chamadas orações litúrgicas e públicas. Portanto, a missa é uma oração litúrgica, é uma oração pública. A liturgia das horas, que todos os sacerdotes têm o dever de recitar diariamente, é a oração litúrgica, a oração que eu mesmo falei que eu preciso rezar todos os dias. Os sacramentos, consagrações e bênçãos oficiais concedidas pela igreja são orações litúrgicas. A oração litúrgica é sempre pública, mesmo que seja recitada por uma só pessoa, como por exemplo, quando um sacerdote, quando eu rezo sozinho a liturgia das horas, é uma oração litúrgica, é toda a igreja que ora, olha que bonito. Quando eu rezo sozinho, uma missa, é toda a igreja que ora comigo. Quando eu rezo a liturgia das horas, sozinho, é toda a igreja que reza comigo. Por quê? Porque é uma oração oficial da igreja. É uma oração litúrgica. Atos 2, 46. E perseveravam cada dia unânimes no templo, partindo o pão em casa, tomavam alimento com alegria e simplicidade de coração. Eles perseveravam unânimes no templo. Por isso a importância de rezarmos também na igreja, irmos ao templo para orar.